Vamos falar de conexões, mas antes de começar a falar um pouco sobre esse assunto, deixa eu contextualizar aqui, porque fiz 2 vídeos falando sobre os valores que estão me acompanhando nesse ciclo. Normalmente, o meu ciclo vai de um aniversário ao outro e ali eu revisito os meus valores, que às vezes mudam, às vezes não, e eu falei um pouquinho sobre isso nesses 2 vídeos que eu vou deixar aqui em algum lugar, que eu nunca sei qual lado que é. Aí você clica, assiste, se contextualiza, vai entender mais ou menos do que eu tô falando, e então eu posso começar a falar um pouco sobre as conexões. No fim de semana passado, nós tivemos a Bússola, foi um workshop muito gostoso, muito intimista, com alguns exercícios que foram feitos ao longo dessa oficina, e nós discutimos um pouco sobre valores. Eu e as pessoas que se juntaram a mim para poder fazer aquela pausa, sabe? E ali eu falei bastante sobre valores e como isso impacta a nossa jornada, as nossas escolhas, enfim. Então, esse é mais um motivo de eu estar falando sobre valores aqui, para de repente você entender um pouquinho melhor e deixar seu nome aqui para ficar na lista de espera para o próximo workshop que a gente vai fazer, que eu vou fazer com as pessoas que já estiverem nessa lista. Então, se você tiver interesse, aproveita, deixa teu nome aqui, ou me chama no direct, me chama lá no Instagram. Bom, acho que você sabe como entrar em contato comigo. Em breve a gente vai ter uma nova edição da Bússola e, enquanto isso, você vai se apropriando aí do que são os valores, do que é inegociável pra gente. Eu gosto de falar que pra gente entender exatamente o que são os valores e como eles são importantes, é imaginar o que é inegociável na minha vida, na minha jornada, enquanto eu escolho, enquanto eu tomo decisões, quando eu vou procurar um trabalho, quando eu vou casar, quando eu vou me relacionar com alguém, a maneira como eu crio os meus filhos. Então, tudo isso está baseado em valores que normalmente nós construímos na nossa infância. E aí a gente vai fazendo um ajuste aqui, um ajuste ali. Tem uma pequena diferença entre princípios e valores. Princípios eu acredito que seja algo muito mais social, que caiba mais para um grupo de pessoas. Por exemplo, para mim, família é um princípio, não é só um valor, é um princípio. Por exemplo, honestidade, respeito, tudo isso para mim funciona mais como um princípio, porque você pode usar isso para um grupo de pessoas, para um grupo social, um grupo na igreja, enfim, ele é muito mais universal do que pessoal. Agora, por exemplo, o meu valor conexão, eu acredito que seja algo muito pessoal. E esse último ciclo, para quem está comigo há mais tempo, eu saí do Brasil em 2018, eu já tô perdida, há 6 anos, direto do túnel do tempo. E a maior parte desse tempo eu fiquei sozinha. Então eu tive o meu sabático no primeiro ano, depois eu me juntei um pouco mais às pessoas para poder aprender melhor, me aprimorar na questão do idioma. E assim, ao longo do tempo que eu fiquei, foram 2 anos e meio na Inglaterra, depois eu vim para o Brasil, depois eu fui para Dubai e lá eu fiquei quase 4 anos, faria 4 anos agora em agosto. Então, nesse tempo todo, eu estive muito mais sozinha nas minhas viagens, nas minhas explorações, do que acompanhada. Então, eu não sei exatamente, porque eu não me lembro, eu tenho anotado em algum lugar quais eram os meus valores naquela época. Eu lembro que durante 2 anos, desses 6, durante 2 anos, o meu ano era um ano de expansão. Então, talvez aquele momento mais de solitude estava me ajudando a expandir minha consciência, enfim. E de um ano para cá, esse meu último sabático, que terminou agora em julho, esse último sabático, eu estava rodeada de pessoas. Então, eu visitei amigos na Irlanda, em lugares diferentes da Irlanda, da Espanha, estive, assim, em vários lugares em Israel, eu tive em vários lugares que me mantiveram muito mais próxima das pessoas e conectadas com essas pessoas. Então, a conexão, ela fez uma diferença muito grande. Coincidentemente, o meu arquétipo, eu também tenho um arquétipo, não sei se eu já falei aqui em algum
vídeo, enfim, mas eu também escolho um arquétipo que vai me acompanhar. Na verdade, eu não escolho o arquétipo que me escolhe. E esse ano, esse ciclo, o meu arquétipo é o elefante. E o elefante, ele anda em bandos, então eu percebo como o arquétipo também está conectado com o meu valor, o valor daquele ano. Então, esse ano, o meu arquétipo é o elefante que anda em bandos, e eu tô meio assim, andando em bandos. Eu tô no Brasil agora, e você vai me ver muito em bando por aqui, porque eu aproveito para visitar os meus amigos, para recuperar esse tempo perdido, colocar as fofocas em dia. Então, essa conexão, ela tá totalmente alinhada com o estilo de vida que eu escolhi ter nesse ciclo. E eu já tô percebendo que isso está mudando. Quando eu chego em final de ciclo, né, a gente está em agosto, então eu tô caminhando aí para outubro, quando é meu aniversário, quando eu fecho o meu ciclo e já abro o novo ciclo, que é agora a minha versão 5.2, Andréa 5.2, a versão turbinada aí para 2025. Então eu já estou percebendo que eu já estou fazendo alguns movimentos diferentes, então eu já percebo que meus valores estão mudando. E aí eu revisito, eu vejo que realmente é importante para mim. Eu tenho uma sessão que trata só de valores, com exercício, com atividade, com bate-papo, enfim. Então, além do workshop A Bússola, eu também tenho uma sessão que se chama Norte, que se você estiver interessado, se você quiser se aprofundar nessa questão dos valores, também deixa o seu nome aqui, entre em contato comigo, que a gente vê se é o melhor momento também para você estar revisitando os seus valores, estar fazendo essa pausa, enfim. Então, é muito importante para nós, nesses momentos de pausa, que normalmente são no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. Então, sempre quando tem um ciclo, assim, meio que se abrindo ou se fechando, é importante a gente revisitar, porque dessa forma a gente não se perde no processo. Eu trabalho muito com planejamento, então a maioria das pessoas com quem eu tenho as jornadas, que eu faço as mentorias, a dificuldade é saber qual é o próximo passo, saber qual é esse passo a passo da jornada. E eu arrisco dizer que isso acontece porque a gente não tem os nossos valores nítidos, porque quando está nítido a gente consegue escolher com muito mais facilidade. Na verdade, a gente já está escolhendo baseado nos valores, só que muitas vezes a gente não traz esses valores à consciência. Por exemplo, eu falei que eu já estou percebendo que os meus valores estão mudando. Por quê? Porque eu estou atenta. Então, quando a gente aprende a estar atento aos nossos movimentos, ao nosso sentir, às nossas atitudes, a maneira como a gente escolhe, todo esse trazer para a superfície, porque tudo isso, né, as nossas escolhas, elas são baseadas no inconsciente. A maior parte das vezes é um impulso muito mais inconsciente. E quando a gente acessa esse inconsciente, quando a gente traz do inconsciente como se ele estivesse lá no fundo do mar, a gente traz para a superfície, a gente consegue entender não só a maneira como a gente está agindo, a maneira como a gente está escolhendo, e a gente não fica nessa aleatoriedade, nessa coisa do piloto automático. A gente está atenta. E é esse o convite que eu faço para você, estar atento ao que realmente é importante para você, estar atento, atenta para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e que estão te fazendo escolher X ou Y, porque às vezes a gente escolhe e fala assim, nossa, mas eu, sinceramente, eu não sei por que eu escolhi isso a essa altura do campeonato, sabe? Porque a gente não tá muito atento. Então esse é um vídeo, assim, muito mais para você assistir os vídeos anteriores e entender, eu separo normalmente 3 valores que vão me guiar ao longo do meu ciclo. Então eu falei aqui um pouco sobre a confiança no fluxo, a confiança na vida, a confiança em Deus, no universo, naquilo que a gente acredita que é importante, algo que esteja regendo. Eu falei um pouco sobre bem-estar, saúde e bem-estar, como eu quero estar daqui a 20 anos, baseada na história da minha mãe e numa conversa que a gente teve lá em fevereiro, quando eu estava na Itália fazendo meu mochilão, e eu me percebi assistindo várias pessoas de 60, 70 e poucos anos viajando e bem, assim, de saúde, e eu me peguei pensando, nossa, e eu? Como será que eu vou estar daqui a 20 anos? E para que agora 18, né? Daqui a 18 anos, quando eu tiver 70 anos, porque tudo que eu quiser fazer quando eu tiver 70 anos tá muito baseado nas escolhas que eu fizer agora, nas escolhas de alimentação, de saúde mental, dessa parte física, de atividade física, exercício, para que eu tenha autonomia. E se tudo correr bem, eu
chegar, né, aos 70 anos, eu quero ter construído essa Andrea para estar pronta para viver alguns sonhos. Então não é questão dos países que eu vou conhecer, mas como eu vou estar quando eu estiver conhecendo esse país, né? Como que vai estar a minha cabeça, como que vai estar o meu corpo. Então, saúde e bem-estar é um valor assim que eu não tenho aberto mão, justamente porque eu já estou desenhando a vida que eu quero ter daqui a pouco, que é uma vida viajante, que é uma vida de exploração. Então, para isso, eu tenho que estar saudável e eu tenho que começar agora. Na verdade, já comecei, né? Mas qualquer coisa que a gente queira fazer, o resultado não é de um dia para o outro, é um processo, né? Então, eu sempre digo que processo é progresso e, por isso, eu dou pequenos passos. E juntando esses pequenos passos, eu consigo um grande resultado lá na frente, né? Porque as coisas não são simplesmente igual um miojo que você põe e em 3 minutos está pronto. Então, falei de fluxo, falei de confiança no fluxo, falei de saúde e bem-estar e hoje estou falando da importância das conexões, de estar com pessoas e de se abastecer com essas pessoas, com as histórias dela, contribuir com as minhas histórias, contribuem com elas, as histórias delas contribuem com a minha, e essa conexão traz muita riqueza. E por isso que nesse ano, nesse meu sabático, foi muito importante eu estar rodeada de gente, viajando com outras pessoas e visitando amigos em várias partes do mundo. Falei bastante sobre isso no último ano. Então, porque foi inegociável para mim, porque conexões foi um dos valores inegociáveis para mim nesse ciclo, tá bom? Então, em breve, provavelmente lá para setembro, outubro, eu já vou saber quais são os meus valores, os valores que vão me reger lá em 2025. Muito provavelmente eu volto aqui para compartilhar um pouquinho com você. Se fez sentido esse vídeo, se você quer saber um pouco mais sobre valores, sobre direção, saber o seu norte, enfim, compartilha, responde aqui, enfim, esteja conectado aqui com esses assuntos que eu vou trazer um pouquinho mais de autoconhecimento nos próximos vídeos. Eu tenho certeza que vai ajudar você na sua caminhada, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem.